Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Hoje estaremos aqui também, mais uma vez, tratando com respeito ao que está acontecendo agora entre a Síria e Israel. Vamos fazer um paralelo com as Escrituras e mostrar para vocês como é longo a história entre esses conflitos realizados entre a Síria, que na época bíblica era chamada de Assíria, e Israel. Vai muito longe essa história. Para quem não sabe, Israel foi dividido após Salomão em dois reinos, por conta do pecado de Salomão. Passou a ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos e o reino do sul composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Nesta ocasião aí, Israel foi dividido dessa forma justamente por conta de uma ação da Síria. Lógico que para se cumprir também a palavra de Deus a respeito da divisão de Israel por conta dos pecados de Salomão. E nesta ocasião ficou-se dessa forma. As 10 tribos que compunham o chamado Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, foi levado cativo para a Síria. E o Reino do Sul, que consistia-se da tribo de Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico, onde passaram 70 anos. E veja bem então que essa história aí é bem longa entre Israel e Síria. Também gostaria de te relatar um outro detalhe bastante interessante, uma história bíblica que envolve a Síria e Israel. E nesta ocasião, o rei da Síria, que se chamava Senaqueribe, sitiou Jerusalém e disse que iria entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém, iria verdadeiramente aniquilar Jerusalém. E verdadeiramente Senaqueribe estava com um poder extraordinário naquela época. Ele estava varrendo todas as nações e implantando o verdadeiro império assírio. Porém, o rei que estava em Jerusalém, ele temia a Deus. Vocês já conhecem a história dele. É o rei Ezequias, né? E o rei Ezequias, então, ele foi para a oração, porque Senaqueribe, o rei da Síria, começou a mandar mensagens aterrorizando. Você viu o que eu já fiz por todas as nações que eu passei? Nenhuma delas ficaram em pé diante do meu poder, diante do meu exército. E não será diferente com você, viu, Ezequias? E ainda ele foi um pouco mais longe. Ele disse assim, e vou te dizer uma coisa, viu? Nenhum dos deuses dessas nações puderam os livrar das minhas mãos, do meu poder. E você também, não adianta confiar no teu Deus, porque o teu Deus também não vai te livrar da minha mão, do meu exército, do meu poder. Vou destruir tudo aí. E então Ezequias vai, pega essas cartas de ameaça e apresenta a Deus e começa a orar e diz assim, olha Senhor, olha o que Senaqueribe está dizendo aqui nessas cartas. Senhor, essa afronta não é contra mim, ele está afrontando a ti. Verdadeiramente, as nações por onde ele passou, aonde ele derrubou, os deuses dessas nações eram deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de metal. Porém, o Senhor é o Deus vivo e é a ti que ele está afrontando e ele ora muito na presença de Deus. Deus levanta o profeta Isaías e vai até o rei Ezequias e disse assim, o Senhor ouviu as suas orações e manda te dizer, não se preocupe, não se preocupe. Do mesmo jeito que ele está vindo com toda essa imponência, com toda essa prepotência, ele vai sair daqui envergonhado, humilhado. O Senhor vai agir em teu favor. Para resumir essa história entre a Síria e Jerusalém, sabe o que ocorreu? Jerusalém estava totalmente sitiado. Nessa ocasião, Senaqueribe colocou 185 mil soldados cercando Jerusalém. 185 mil soldados
pronto para invadir e destruir Jerusalém. E Ezequias então havia orado, Deus já havia dado a resposta, e sabe o que ocorreu? Diz a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou te contando aqui está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 36 e capítulo 37, tá bom? Depois você pode ler lá para você conhecer essa história. Então, naquela mesma noite, diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, que o anjo do Senhor, presta atenção, quando você vê lá no Antigo Testamento, o anjo do Senhor não é um anjo qualquer, não é um querubim, não é um serafim, não é um arcanjo. Quando você vê lá o anjo do Senhor, está se referindo à própria pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá certo? Então, naquela mesma noite, sabe o que aconteceu? Jesus veio em socorro de Israel. E diz a palavra de Deus ali no profeta Isaías que quando chegou no dia seguinte, quando amanheceu o dia, não era mais 185 mil soldados, eram 185 mil cadáveres. Foi eliminado em uma noite pelo anjo do Senhor, que é a figura de Jesus Cristo. 185 mil soldados. E ele saiu dali envergonhado e humilhado, e o nome do Senhor foi glorificado. E agora vamos voltar aqui para mais uma situação que está trazendo aí relatos bastante importantes e interessantes, que narra coisas a respeito dos fins do tempo, da escatologia bíblica. Então o tema aqui é o Nero do Oriente, que é Assad hoje, né? Assad, o Nero do Oriente, cuja queda precede a construção do terceiro templo e a chegada do Messias. Nós vamos também mostrar para vocês aqui como está sendo intenso a destruição que Israel está promovendo dentro da Síria. Meus irmãos, ninguém imaginava há um mês atrás que Israel estaria fazendo isso dentro da Síria. Está aniquilando com todas as bases militares, está acabando com o exército da Síria, está acabando com a sua força. Aliás, né, o exército da Síria, a maior parte já fugiram juntamente com Bashar al-Assad e estão todos fora. E os terroristas assumiram, mas os terroristas já disseram que não querem confrontar contra Israel, já disseram que tem como inimigo Hamas e Irã, ou seja, viraram as costas para o Irã, viraram as costas para o grupo do Hamas, né? E estão ali dentro, ali dizendo que não vão confrontar contra Israel. Tanto é que Israel está fazendo isso e não está tendo reação nenhuma. E vou mostrar para vocês, dentro, né, das informações da mídia convencional, e também trazer uma matéria que envolve alguns rabinos, que através da numerologia cabalística, algumas passagens bíblicas, estão atrelando esse acontecimento, a construção do terceiro templo e a volta do Messias. E é claro, né, que eles são muito apegados à questão numerológica, né, a gematria, por conta, né, de os rabinos, os que influenciam também os sionistas políticos, né, serem muito apegados também à questão da Kabbalah, da gematria, e pegam alguns textos bíblicos e colocam alinhado. E é óbvio, né, que tudo que eles vão fazer, eles fazem também olhando para a Bíblia. Eles fazem também olhando para as Escrituras. Então, eu vou pegar a matéria do Daily Mail, vou pegar esta matéria, desse conteúdo que rabinos, que líderes estão dizendo que o Assad é o Nero do Oriente e que, segundo a própria Bíblia e alguns líderes, alguns mestres rabínicos, inclusive de 2000 anos atrás, disse que quando houvesse a queda dele em Damasco, estaria muito próximo à construção do terceiro templo e também a vinda do Messias. E nesses tempos aí, nesses últimos dias, Israel promoveu ataques como nunca se viu. Para vocês terem noção, os ataques de Israel estão sendo tão pesado, que está promovendo terremoto dentro da Síria. Sim, exatamente isso. Os ataques, os bombardeios estão tão pesados que está promovendo terremoto dentro da Síria. Então eu vou trazer aqui as duas informações para vocês, tá bom? Do Daily Mail, e vou trazer desse site também que fala a respeito dessa visão da gematria
com respeito à reconstrução do terceiro templo e também com respeito à vinda do Messias, ok? Antes de entrar aqui na matéria, deixa eu pedir uma coisa, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E em nome de Jesus, temos pedido encarecidamente para todos vocês, temos um lindo projeto missionário, social, lá em Moçambique. E nesse mês de dezembro contamos com a sua ajuda por conta da situação de Moçambique que está em guerra civil. Nós alimentamos centenas de crianças e tudo isso com a sua colaboração, com a sua oferta de amor. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você que foi tocado pelo Espírito Santo e gostaria de participar desse lindo projeto ali em Moçambique. Depois, no final, eu mostro alguns vídeos com respeito aos nossos trabalhos lá em Moçambique, tá bom? Então vamos à matéria do Daily Mail. Diz assim: Israel lança bomba terremoto. Explosão colossal, tão grande que foi registrada na escala Richter. Essa escala Richter é aquela escala que mede terremotos, tá bom? Atinge a costa síria enquanto ataques aéreos visam depósitos de armas após a queda do regime de Assad. Vamos lá. Explosões colossais encheram os céus da Síria, enquanto ataques israelenses teriam como alvo locais militares nos ataques mais pesados. Na área, em mais de uma década, com explosões registradas por sensores de terremotos. Um grupo de monitoramento de guerra disse que ataques israelenses tiveram como alvo instalações militares na região costeira de Tartus, lá na Síria. Aviões de guerra israelense lançaram ataques visando uma série de locais, incluindo unidades de defesa aérea e depósitos de mísseis superfície-superfície, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, no que chamou de os ataques mais pesados na região costeira da Síria desde o início dos ataques lá em 2012, quando começou todo esse conflito dentro da Síria. Então, vejam bem que esses ataques, eles acabam tendo esse efeito que promove até terremotos, porque muitos desses locais que estão sendo atacados são bases militares e ali contém muito armamento, muito explosivo, aeronaves de guerra. Então, automaticamente, caindo a bomba num lugar que está cheio de bomba, você já imaginou o que pode acontecer? Então, leva a esses efeitos aqui que está promovendo verdadeiros terremotos. Vamos prosseguindo aqui. Foi alegado que a explosão foi tão grande que foi medida com magnitude de 3 graus na escala Richter. Tartus foi o local de uma das 2 bases militares russas na Síria e foi usado como base naval e também como depósito de munição. Então, está aí também um dos motivos, de causar esses tremores ali na Síria. A grande explosão, assim como explosões secundárias, podem indicar a presença de um grande volume de armamento armazenados. Vídeos dramáticos que circulam nas redes sociais mostravam um enorme clarão seguido por várias explosões que lançaram uma enorme nuvem de fumaça no ar. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou hoje que havia evacuado parte da equipe diplomática da Síria uma semana após a queda do ditador Bashar al-Assad. Fizeram essa aqui com o vídeo, com a matéria, Então vamos deixar para lá, porque tem algumas cenas aqui que é mais complicada, são mais explosões, fogos, e pode nos complicar aqui. Mas deu para você ter mais ou menos uma noção, Isso daí são muitas áreas, porque está sendo muitos ataques. E tudo isso, é claro, com o suporte, dos Estados Unidos. E vejamos que tudo isso aí mudou logo após a situação aí da eleição de Donald Trump, que, como eu já disse para vocês, ele vai dar todo esse suporte para Israel. Ele abriu mão de dar suporte para a Ucrânia contra a Rússia,
vai provavelmente fazer um acordo lá dizendo para a Ucrânia abrir mão dos territórios que já estão na mão da Rússia a longo período, né? Não vai permitir a entrada da Ucrânia na OTAN e vai terminar o conflito dessa forma. E por conta disso, né, o Putin achou interessante ele também não ficar gastando dinheiro que ele já não tem muito lá na Síria. Então Donald Trump provavelmente chegou nele e falou: faz o seguinte, sai da Síria, deixa a Síria comigo e eu vou te fazer um acordo de camarada aí entre você e a Ucrânia e você vai ficar numa boa. Então, dessa forma, ele saiu, ele abandonou Bashar al-Assad, abandonou a Síria, né? E foi cuidar apenas da Ucrânia. E quem está assumindo agora todas as ações no Oriente Médio já é os Estados Unidos. E é por isso que está acontecendo isso, tá? E como vocês sabem, Donald Trump, ele está alinhadíssimo com os sionistas políticos, com os rabinos de Israel, e por isso ele vai investir pesado para concluir o acordo de Abraão, que é promover paz entre todos os vizinhos. E essas ações que vocês estão vendo aí agora na Síria, ele tem aí uma meta, um objetivo. E essa meta é preparar o caminho para acertar toda essa situação dentro da Síria, deixar a Síria sob comando. E então, entre a Síria e o Irã, fica apenas o Iraque, um trecho muito pequeno para se atacar e atingir o Irã. Então, Israel, estando dominando toda a Síria, vai ficar muito mais fácil um segundo momento que eu creio que será o conflito entre Israel e Irã, porque a Síria já estará totalmente controlado, principalmente pelo fato de Israel ter também tomado posse agora e assumido o Monte Hermon. E do Monte Hermon eles têm uma visão muito ampla da Síria e também do Líbano, aonde vinham os ataques do Hezbollah, que também estão aí, ó, tirando o time de campo. E tudo isso aí é um preparativo para um eventual conflito entre Israel e Síria. Porque se você olhar no mapa, tá Israel, depois vem a Síria e depois o Iraque e depois o Irã. Então, entre Israel e o Irã, teria a Síria, teria o Iraque e depois o Irã. Agora não, eles já estão dentro da Síria e dentro da Síria está muito próximo, muito mais fácil para atingir o Irã. E caso seja necessário também, eles não terão muita dificuldade em acessar o território iraquiano para fazer os ataques lá. Agora vamos aqui a esse conteúdo aqui que envolve aqui, né? Como eu disse para vocês aqui, o rabinato israelense. Diz assim: Assad, o Nero do Oriente, cuja queda precede o Messias, e também a construção do terceiro templo, né? Porque eles acreditam que para a chegada do Messias seria necessária a construção do terceiro templo. Então vamos lá. No domingo, foi relatado que Bashar al-Assad fugiu da Síria, enquanto as forças rebeldes rapidamente tomaram Damasco. À medida que a poeira baixa, as repercussões geopolíticas escoarão muito além das fronteiras da Síria, particularmente para Israel, que monitorou de perto os desenvolvimentos nas colinas de Golã e o conflito sírio mais amplo. Mas os crentes na Bíblia entendem que a queda da Síria tem implicações proféticas terríveis. Shimon Tubal, o vice-prefeito de Beersheba, apareceu no Channel 14 News. Tubal, um judeu religioso que serve na brigada Jivat da IDF, descreveu a conexão entre o Messias e a queda de Bashar al-Assad. Ele citou uma história no Otzar HaMidrashim, uma coleção de literaturas midrástica, que contava como o rabino Shimon Bar Yochai, o fundador do misticismo judaico, também conhecido pela sigla Rashbi, descreveu seu encontro com um anjo enquanto estava em uma caverna. Isso foi há 2000 anos atrás, tá? Isto será para você um sinal, disse o anjo a Rashbi. Quando você vir que o Nero do Oriente em Damasco caiu, então o reino do Oriente será caído e a redenção em Israel florescerá, e o Messias da casa de Davi
chegará. Rabi Shimon Bar disse isso há 2000 anos, disse Tubal. Quem sabe, talvez este seja o momento da redenção. Para enfatizar ainda mais a conexão de Assad com o Nero do Oriente, que trará, né, o Mashiach ben Davi, né, o Messias de Davi, seu nome, né, que é o nome do Messias lá, em gematria, que é a numerologia hebraica, né, é igual a Nero. Então, o que ele está dizendo, né? Se você pegar aqui, né, a questão aqui da gematria, né, a gematria, eles pegam as letras do alfabeto hebraico e transformam em números, né? E ele diz que transformado em números, né, o nome de Assad é equivalente a o Nero do Oriente. De fato, uma charge política que foi amplamente divulgada na mídia árabe em 2012 retratou Assad como o Nero, tocando violino enquanto a Síria queimava. O governo de Nero, original, um imperador da Roma antiga, é associada à tirania e extravagância e crueldade e loucura de Assad. E verdadeiramente, né, ele era bem tirânico, né? Estão encontrando lá inúmeros locais lá que existem centenas de cadáveres que foram eliminados, executados em todo esse período de Bashar al-Assad. Este paralelo também foi observado pelo rabino Yekutiel Fish, conhecido em Israel como o autor do blog da Torá. Ele diz assim: Jeremias previu um incêndio nas fortalezas de Damasco, que pressagiaria, ou seria um presságio, um prenúncio da chegada do Messias, disse o rabino. Está escrito assim lá em Jeremias 48, 27. Porém fogo ao muro de Damasco, e ele consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Jeremias 48, 27. Ben-Hadad, na gematria, é igual a 65, ou seja, você pegando as letras do alfabeto hebraico para o nome Ben-Hadad, que é esse rei da Síria, né, equivale a 65. O mesmo que Assad, disse o rabino Fish. Essa recente revolta na Síria está de acordo com a descrição do profeta. O rabino Fish citou a Midrash, alegando que Assad tem um papel integral a desempenhar no florescimento de Mashiach ben Davi, né? O David, né? Que é o Messias, filho de Davi. Isso se refere à segunda metade do processo messiânico, que inclui o retorno da dinastia davídica e a construção do terceiro templo. Então veja bem que eles estão atrelando tanto a chegada, né, do descendente de Davi, que é o Messias, que vai se assentar no trono de Davi ali em Jerusalém, mas eles entendem que também para que isso aconteça tenha que estar lá o templo construído, ou o terceiro templo. E nós sabemos que o Donald Trump, como eu disse para vocês, ele, depois de muitos anos da ONU não querer reconhecer as colinas de Golã, que fica lá na Síria, como propriedade de Israel, em 2019, Donald Trump reconheceu. Posteriormente também, Donald Trump transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, quando todas as nações mantêm as suas embaixadas em Tel Aviv. E ele iniciou o projeto, né, chamado Acordo de Abraão, que era para promover ali uma paz entre Israel e todos os seus vizinhos, né? E com certeza agora, com o seu retorno, ele vai retomar. O país mais importante que eles precisam concluir esse Acordo de Abraão é a Arábia Saudita, que na época já estava quase perto de assinar o acordo. Foi quando aconteceu 7 de outubro e a Arábia Saudita retrocedeu um passo. Agora nós entendemos que com toda essa situação, isso será facilitado. Então Israel vai estar aí, como se diz, né? Vai estar aí preparando o caminho para que seja tudo isso estabelecido, né? Israel construindo o seu terceiro templo. E também, para quem não viu a matéria de ontem, dê uma olhada na matéria de ontem. O sonho sionista
da grande Israel, do Nilo ao Eufrates. E aí envolve todas essas nações que nós citamos aqui. É a Síria, é a Arábia Saudita, é o Egito, que é o projeto que os sionistas têm para implantar a grande Israel. E possivelmente eles vão querer estar com o templo construído, talvez alastrar as fronteiras de Israel, conforme eles dizem aí, do Nilo ao Eufrates, e dessa maneira dizer, pronto, agora está tudo preparado para o Messias chegar. E de repente, nós acreditamos que o Messias que vai chegar para eles será o próprio anticristo, que vai dizer, então, vocês viram o que eu fiz, o que eu posso fazer por vocês? Eu sou o cara, consegui colocar paz em toda a região, consegui realizar o sonho de consumo de vocês, construindo o terceiro templo, transformei o sonho dos sionistas em realidade, trazendo a grande Israel do Nilo ao Eufrates. Então aí está, eu sou o cara. E verdadeiramente ele vai conseguir enganar muitos judeus, né? Mas conforme a palavra de Deus diz, que na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio de tudo isso ocorrido, ele vai botar as garras de fora e Israel vai entender que caiu em uma grande cilada. Mas de qualquer forma, né? Estamos vendo tudo encaminhando para o cumprimento das Escrituras. É bem verdade que as citações que eu fiz aqui, desses rabinos, da numerologia, da gemaetria, né, são questões aí que nós chamamos do esoterismo hebraico, que eles pegam mistura com algumas passagens bíblicas, mas de qualquer forma, nós entendemos que o cenário ali no Oriente Médio está totalmente preparado, sim, para que venha acontecer, né, o que a Bíblia prediz ali como os 7 anos final da história da humanidade como a conhecemos, onde será subdividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio que ele vai estar com as garras escondidas e depois, quando der 3 anos e meio, ele põe as garras de fora e se apresenta dizendo quem de fato ele é, exigindo adoração e profanando, cometendo a abominação nesse terceiro templo que ele mesmo ajudou a construir, né? Então, estejamos atentos a tudo isso, orando, buscando a presença de Deus e entendendo que tanto a mídia secular, as informações esotéricas, as escrituras, né? Nós vamos estar tirando proveito e pegando sinais e evidências, tá? E é óbvio que a gente cita essas questões aqui dos rabinos, cita essas questões aqui da gemaetria, mas sempre tendo como prioridade, como fundamento primordial para nós cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus. E estamos trazendo essas informações para mostrar para vocês o quanto estamos perto de vermos as Escrituras se cumprindo. E se estamos vendo as Escrituras se cumprindo, vamos fazer a nossa parte. Satanás está trabalhando de uma maneira vertiginosa para levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo eterno. Eu e você temos que fazer o quê? Sabendo que pouco tempo também nos resta. Trabalhar também muito para levar o maior número de pessoas conosco para o céu. Trabalhar para saquear o inferno e povoar os céus. E isso nós fazemos o quê? Obedecendo o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós pregamos de todas as maneiras, né? E como vocês sabem, ali em Moçambique, estamos realizando esse trabalho ali, graças, né, a pessoas como vocês que têm nos ajudado, graças às pessoas como vocês que têm semeado nesse ministério. Em nome de Jesus, aqui abaixo tem a descrição, na descrição, todos os dados necessários para você ajudar esse lindo projeto ali em Moçambique. Olha que lindo o nosso trabalho lá. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus.
Amém? Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, se você quer demonstrar a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem te feito, por tudo que Ele tem te dado, em nome de Jesus, nesse momento, deixa a sua oferta de amor, a sua contribuição para manter esse projeto, onde alimentamos centenas de crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças, e em alguns casos lá, de pessoas que têm as suas cabanas de palha queimada, incendiada, chegamos até a construir pequenas casinhas de 1 cômodo, 2 cômodos, de bloco, com também suas contribuições. Nos ajude em nome de Jesus. Amém? Aqui abaixo tem todos os dados necessários para você fazer a sua oferta. E eu profetizo na vida de todos vocês que estarão contribuindo, que Deus te restitua em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada, segundo a própria palavra de Deus. Que Deus venha abrir as comportas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus abençoe a tua renda, o teu salário, o teu emprego, o teu comércio. E que tudo aquilo que você tocar a mão, Deus faça prosperar. E que o nome de Jesus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.